No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor de Deus é perfeito em si mesmo. Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe. Que a sua palavra possa nos fortalecer, nos curar e afastar de nós o medo que destrói a fé. O medo é algo terrível. Mas o amor de Deus é perfeito em si mesmo e traz para nós a firme promessa da perfeição tão logo o recebemos. Que este amor, então, possa estar em nossos corações. Esse amor ágape, o amor de Deus. E estamos sendo aperfeiçoados em seu amor ao longo do tempo. E às vezes podem ficar alguma coisinha do temor, pode por um tempo ainda ficar junto, coexistir com o amor. O perfeito amor da parte de Deus lança fora o medo. E às vezes isso acontece de uma forma progressiva. Pode ser instantâneo, pode ser de uma forma progressiva. Vai vencendo o temor. Vai vencendo o medo. Bem, o ensino falso, a doutrina falsa, o ensinador falso, o pregador falso, ele usa o medo para massacrar as pessoas. Usam para enganar. Eles têm o medo como uma arma poderosa. Os líderes religiosos, os grandes, aqueles profetas, que se dizem profetas, se dizem apóstolos, então eles usam o medo para aprisionar as pessoas. Porque todos têm seus medos, né? São tantos os medos. O medo de ficar pobre, não ter o que comer, ficar dependente de alguém, da velhice, ter medo do inferno. Então, às vezes, as pessoas fazem as suas falcatruas e as pessoas ficam até sabendo, mas ficam presas a elas por causa do medo. Então, os líderes usam muito isto. Então, às vezes a pessoa quer saber alguma coisa, faz uma pergunta, levanta, mas ele é coibido pela maioria, pelos mais fortes, de saber as coisas, por que estão acontecendo daquela forma. Então, se usa um método para coibir as pessoas e usam a Bíblia. Quando a pessoa começa a fazer pergunta, inquirir, então eles usam lá a Bíblia, curiosidade de usar, né? Você está muito curioso, você está falando muito, está fazendo muitas perguntas, você quer saber o quê? A letra mata, o espírito é que vivifica. Ninguém deve saber além do que... Olha para você ver, eu estou citando escrituras que vocês conhecem. Paulo escreveu essa, né? Que ninguém saiba mais do que convém saber. Mas convém você saber a verdade ou não convém? Convém. Por que às vezes eu vi alguém falando? Por que às vezes as pessoas veem algo errado na igreja, com aquele sistema religioso, mas não consegue sair.
por causa do medo. Então nós encontramos, vou dar um exemplo aqui, do que as pessoas fizeram aí na eleição passada. Isso aí a gente vai citando como exemplo para vocês verem como que na verdade as coisas atuam em paralelo. Então os que têm os dons profetizaram, falaram e o resultado da eleição. Quer dizer, vão fechar as igrejas. Se tal candidato ganhar, as igrejas vão ser fechadas. Agora, bom então, mas quem que quer que a igreja feche? Ninguém quer, então as pessoas acreditam naquela pessoa. Porque eles não eram bobos. Caíram em um conto de fada. Às vezes as pessoas acreditam num falso ensino, não é porque ele é bobo, não. É porque ela é levada pelo medo. Tem que ficar presa ali naquele sistema, senão não vai para o céu. E uma outra coisa também que leva as pessoas a terem medo e aceitarem o engano, ficarem na mentira, é porque se eles ouvissem, por exemplo, em um bar, ouvisse num bar ali, ele não daria crédito à mesma coisa que ele ouve lá, que está errado, que se ele tivesse ouvido lá num boteco, que fulano iria ganhar, porque ia fechar as igrejas se o outro ganhasse, ele não daria crédito. Mas por que que ele então fica ali, depois de saber que tudo era errado? Porque quem falou era uma pessoa que estava no ministério. Porque quem falou estava suposto a falar a verdade, tinha um cargo de confiança na igreja, é um ministro, é um pastor, é um presbítero, é isto, mais coisas de cargo na igreja. Mas se você tivesse ouvido num programa de televisão, por exemplo, de comédia, uma novela, então você não daria crédito, não é verdade? Você sabe que aquilo lá é uma novela, não é uma coisa real. Mas quando você vai a uma igreja, a um templo, então você vai confiando que vai ouvir verdades. Então quem é mais fácil de enganar as pessoas? Um líder religioso ou um líder político? Um líder religioso. A igreja, suposta que deveria falar a verdade, lá dentro deveria ter uma coisa pura, honesta, então você acredita. A igreja, então, tem mais facilidade em enganar. Então, eles tentam mudar aquilo que não é real para ser real. Então, usam para enganar os que acreditam no sobrenatural. Por exemplo, se você não acredita em línguas estranhas, então se a pessoa está falando em línguas estranhas ali, você não vai dar crédito. Se você não acredita em profeta, então o profeta está profetizando ali alguma coisa, fala, mas você não acredita, não, isso aí não vai cumprir. Você sai, vai embora. Mas quando as pessoas acreditam que aquilo é um dom de Deus, é um sobrenatural, então aí eles acreditam naquilo de corpo e alma. Mesmo que venha aquilo não acontecer, mesmo que aquilo não venha a acontecer da forma que a pessoa disse que seria. Não, mas quem falou foi um profeta. E aí, então, eles usam uma técnica. É ousado demais. Já falamos sobre a pessoa querer saber. Então, eles pegam e usam. Ousar, queria saber o que estava dentro da arca, morreu. Então, usam o medo para que a pessoa fique dependente dele. Então as pessoas têm medo de desagradar a Deus, que Deus não goste dela. Deus vai pesar a mão sobre você. Então usam muito esses termos.
usam muito este versículo de Davi citou. Não toqueis nos meus ungidos, nos ungidos do Senhor. Você ouviu muito isto? É tocar em alta tensão, é tocar na arca. Então, aí eles chegam a dizer mais, contrariando a palavra. Olha, se você for ouvir tais pessoas, você está sendo amaldiçoado. Você está perdendo a sua salvação. Eu ouvi um pregador dizendo, de alguém que saiu na sua igreja. Esses aí venderam as suas almas para o diabo. Sabe por que eles disse que eles venderam a alma para o diabo? Porque eles deixaram de seguir o engano para seguir a Jesus. Deixaram de seguir a falsidade de profecias que não se cumprem para seguir a Bíblia, que é seguir a Jesus. Então, o vozeirão, bravo, um pregador bravo, não sei aonde que ele arrumou essa braveza, não é de Jesus não, porque Jesus disse que ele era manso, humilde, não levantava a sua voz, mas de repente vem lá um que já grita mesmo para o povo ter medo, Já grita para o povo ter medo, vender a alma para o diabo. Vejam bem, tinha um líder religioso, então as outras pessoas até veem que aquilo está errado, mas não conseguem sair porque tem medo do inferno. Se você sair daqui, você vai ser destruído, você será amaldiçoado, você vai ir para o inferno. Mas ninguém quer ir para o inferno. Então eles estão dependentes daquele sistema. Deus vai pesar a mão sobre você. Eles usam esses termos. Tem uns que são amantes do dinheiro, Chegam a dizer, se não dizimar, o devorador vai chegar no teu lar. Você vai ser fracassado. Olha, meus irmãos, a religião, as igrejas, elas têm muita facilidade para enganar as pessoas, porque quem está falando está alegando ter o Espírito Santo. É o pastor, é o presbítero, é o fulano de tal, grande personagem. Se fosse um pobrezinho ali na rua, você não teria medo daquilo. Ele poderia falar para você as mesmas palavras, mas você seguiria cabeça erguida, vai embora, esse camarada não sabe o que está falando. Mas a palavra saiu lá do púlpito, Não é que se vocês são bobos, não, é porque vocês têm o medo, ainda está predominando na vida, dos que não conseguem sair de um sistema que já provou ser errado. E o amor de Deus não está em seus corações. E isso tem sido provado, que o amor de Deus não está em seus corações. A gente pode ver, a gente vê isto, o que tem ali não é amor, é ódio. Porque Jesus trouxe a liberdade, Eles usam a Bíblia para aprisionar. Nós ouvimos sábado passado, irmão Josué, ele leu Lucas capítulo 4, se referindo a Isaías capítulo 61. Pelo que o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu a pregoar liberdade aos cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas o que fazem os líderes? Querem aprisionar, colocar medo da morte, medo da maldição, se sair daquele sistema. Não tenha medo, ouça a voz de Deus, não tenha medo. Você é um filho. Então os filhos participam da liberdade que foi conquistada
com uma morte cruel e terrível do nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 2. Eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Creia no Senhor Jesus Cristo. Você não tem que ter medo do inferno, do diabo, de Deus não se agradar de você, não. Obedeça a palavra. Viva pela palavra. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre os anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Você tem um sumo sacerdote que pode compadecer-se das suas fraquezas. Não deixe, portanto, as pessoas colocarem esse medo diabólico em você. Você está vendo que está tudo errado, mas tem medo? Não tenha medo, porque Apocalipse traz uma sentença terrível quanto aos tímidos, aos medrosos. Mas Cristo nos libertou da escravidão de Satanás, do medo, e agora Ele nos oferece a vida eterna. Creia nele e viva por ele. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.